Aleluia. Diga comigo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aqui estamos mais uma noite de domingo e mais um mês em que podemos celebrar a ceia, participarmos dessa mesa, essa mesa tão especial para cada um de nós, que nos traz lembrança de sofrimento, de dor, mas também de salvação e alegria por isso. Tenho iniciado no último domingo. Quem não esteve aqui no último culto de domingo, levante a mão, por favor. Um bom número de pessoas. No último domingo, dei início a uma série de ministrações aos quais vão se decorrer nesses próximos domingos, incluindo o de hoje. E dentro dessa série há algo muito especial para que possamos perceber da parte de Deus. Por isso é necessário, e se faz necessário, e orei dessa forma, para que o Espírito Santo de Deus nos deixe sensíveis àquilo que Ele deseja ministrar. Diga comigo: Senhor Deus, eu disponibilizo os meus ouvidos e o meu coração para a Tua palavra. O tema dado a essa série de ministrações 5 coisas que não podemos deixar de enxergar. E no domingo passado, a primeira coisa que nós entendemos que não poderíamos deixar de enxergar, baseado no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 ao 13, foi que não podemos deixar de enxergar Deus. Eu comentei que é uma palavra que vai trazer algumas coisas óbvias, e foi muito já bem dito aqui nessa noite, pela missionária Xislene, assim como ela comentava com o esposo dela, no caminho aqui para a igreja, que o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser falado, precisa ser comunicado, porque por vezes o óbvio é esquecido, o óbvio é deixado de lado. Então eu desejo fazer uma recapitulação aqui apenas de alguns pontos daquilo que foi ministrado, para que você que não esteve no domingo passado, e assim eu vou fazer nos próximos domingos também, apenas recapitulando o que foi ministrado no último domingo. Só quero fazer uma pergunta para quem esteve presente aqui no culto do domingo passado. Quem conseguiu nessa semana acordar com Deus todos os dias, levanta a mão. Glória a Deus. Quem conseguiu dormir com Deus, levante as mãos. Eu confesso que eu falhei um dia só. Somente um dia. Mas como é bom entrar nesse ritmo. Como é gostoso se perceber. E como é gostoso atrair a presença de Deus. Tanto para a nossa noite, como para o nosso amanhecer. Então, a primeira coisa que eu desejo relembrar aqui é que Deus é simples. E eu comentei que nós por muitas vezes somos difíceis, somos complexos. Nós dificultamos o entender de algumas coisas, o agir através daquilo que entendemos. Mas Deus é simples, o Evangelho de Cristo Jesus é simples, é objetivo, é certeiro. Entendemos que a clareza da teoria, ela está muito evidente em nós, mas há uma ausência na prática. Tudo aquilo que nós ouvimos
da palavra de Deus, tudo aquilo que nós lemos da palavra de Deus, tudo aquilo que estudamos da palavra de Deus, seja num curso, através de um curso acadêmico, ou através ali do nosso momento devocional, funciona muito bem no nosso entender, e na teoria está tudo ok, mas na prática acaba havendo uma deficiência, acaba havendo uma ausência. E então, nós, dessa forma, começamos a falar a respeito de trazer Deus para os nossos dias, para o passo a passo, para o deitar, para o levantar, para que não apenas Ele se faça presente no nosso dia, mas que nós estejamos presentes para Ele. Olhamos para o contexto histórico do profeta Isaías, falamos sobre vários pontos, dentro dos versículos do 1 ao 4, que foi os versículos ao qual nos fixamos no último domingo, e falamos um ponto muito importante, que essa visão que Isaías tem, primeira coisa que ele diz é: eu vi o Senhor, e naquele momento, é bem provável que ele estivesse indo oferecer um culto no templo, e então, ele entra numa dimensão espiritual, e ele começa a enxergar, ele começa a ver coisas que estão acontecendo durante aquela oferta que ele está entregando a Deus. Isso é especial para nós, porque enquanto cultuamos, precisamos nos lembrar que há um mover no mundo espiritual, que o mundo espiritual é real, é verdadeiro, é presente. Então aquilo que a gente vem oferecer enquanto adoramos, enquanto cultuamos, enquanto dizemos um aleluia, um glória a Deus, um glorificado seja o nome do Senhor, o mundo espiritual está ativo. No mundo espiritual, Deus está recebendo o nosso culto, e Deus está manifestando algo em nosso meio. Vire para quem está do seu lado, e apenas para que você possa afirmar, diga: o mundo espiritual é real. Como comentei agora, o local em que Isaías está tendo essa visão é justamente no templo. E então, isso o próprio texto nos dá indícios ali. E então nós partimos para a centralidade dessa visão. Por mais que Isaías tenha visto várias coisas naquele cenário, nessa visão, a primeira coisa que ele vai dizer é: eu vi o Senhor. E ele estava assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor. A centralidade da visão se dá em Deus. Por isso nós não podemos deixar de enxergar Deus. E por isso também não podemos correr o risco de viver aquilo que Adão e Eva viveram lá no Éden, como foi comentado. Que o diabo os fez olhar para aquilo que era uma falta. Eles podiam desfrutar de tudo. A única ordem que Deus deu para eles naquele jardim é: não tomem do fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. E o diabo justamente os faz olhar para aquilo que eles não podiam, a única coisa. E por muitas vezes nós incorremos nesse risco de o diabo atrair a nossa atenção e fazer com que olhemos para o copo que está cheio e enxerguemos o copo meio vazio por conta de uma falta, por conta de algo que nós gostaríamos de ter, mas não temos, por algo que nós pedimos a Deus, mas não recebemos. E há muito, certamente, que temos recebido da parte de Deus. Falamos também
sobre a motivação em ir para o céu. Que muitas pessoas desejam o céu porque pensam assim: lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pesar. E as pessoas dizem: eu não vejo a hora de ir para o céu. Muitas vezes em tantos hinos são mencionados ruas de ouro, que receberemos uma recompensa, galardão, uma coroa, uma casa nós teremos ali para morar. E às vezes as pessoas vão se apegando a esses elementos, a esses fatos, mas a verdade é que o nosso desejo de querer ir para o céu deve ser porque amamos a Deus acima de todas as coisas, porque o veremos face a face, porque seremos recebidos no colo do Pai. O nosso desejo em querer ir para o céu é porque veremos Deus em sua plenitude, em sua glória, e viveremos eternamente em sua presença. Todo o restante é consequência. O importante é que Deus estará no céu. E eu comentei algo até interessante, que eu disse: olha, o céu só é céu porque Deus está lá, porque se Ele não estivesse, não seria céu. Então eu peguei o hábito de dizer, ao invés de dizer eu quero ir para o céu, eu peguei o hábito de dizer eu quero ir para Deus, porque é com Ele com quem eu quero me encontrar, é a Ele que o meu coração anseia ver. Também falamos sobre a importância que devemos buscar uma colisão diária com Deus, pois foi exatamente isso que Isaías e outros personagens bíblicos viveram também no encontro com Deus. Uma colisão, um impacto. E essa colisão diária é que vai nos trazer justamente a pergunta do seguinte: qual é o nosso primeiro pensamento pela manhã, quando nós acordamos? Será que é Deus? Ou será que são as preocupações da vida? Será que foi com aquilo que você foi dormir, com aquela preocupação, e você acordou com ela? Ou será que o teu primeiro pensamento pela manhã é invocar Deus, a presença dEle para o seu dia? Acordar com Deus, não há nada melhor do que isso. Que semana gratificante, que semana especial, que semana importante. O salmista Davi, ele escreveu a respeito disso no Salmo 63, do verso 1 ao 8 nós lemos sobre isso. Chega um determinado ponto em que ele vai dizer: eu vou me deitar e eu passo a noite meditando na tua palavra, pensando no Senhor. Que lindo isso, que possamos vivenciar isso, que possamos buscar isso. E também falamos sobre orar para que nossos parentes e conhecidos tenham um encontro com Deus, porque muitos de nós oramos para que Deus salve. Deus, salva o meu marido, salva a minha esposa, salva o meu filho, minha filha, salva o meu genro, minha nora, enfim, salva o meu parente. Mas a salvação é consequência do encontro que nós temos com Deus. Então primeiro vem o encontro, primeiro vem o reconhecimento de quem Deus é, de quem é Jesus, do que significa Evangelho. E então nós vamos compreendendo salvação na sua dimensão. Salvação é uma consequência do encontro com Deus. Então, ao invés de orar, Deus salve o meu parente,
Eu aconselho que você ore: Deus, que o meu parente tenha um encontro contigo. E esse encontro com Deus pode ser em qualquer lugar. Eu sei que nós queremos que os nossos parentes estejam congregando, estejam na igreja. Mas talvez o meio que Deus vai encontrar esse teu parente que não está frequentando é o seguinte: é lá na faculdade, é lá no trabalho, através de um amigo de trabalho, que a palavra de Deus vai chegar nele ou nela. Permanecemos orando para que aqueles a quem amamos tenham um encontro com Deus. Falamos sobre religiosidade e a prática genuína da fé, que é quando o que toma conta do nosso dia é aquilo que fazemos na igreja, é como servirmos, é quando nós temos uma dependência de estar servindo a Deus de forma direta, para que tenhamos um relacionamento com Ele, sem estarmos atuando, sem estarmos ativos. Parece que o relacionamento com Ele diminui, parece que vai ficando um pouco para trás. Não, a prática genuína da fé é justamente a importância do relacionamento com Deus, da pessoa dEle, da devoção a Ele. E por isso, nós não podemos perder Deus de vista. Se perdemos Deus de vista, passamos a olhar para qualquer outra coisa que não esteja Deus, que não consigamos enxergá-lo. Então, vamos hoje à leitura novamente desse texto bíblico. Hoje eu coloquei aí do verso 1 ao 13, que é o trecho completo dessa série de ministrações, mas hoje nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 1 ao 5. E gradativamente depois nós vamos seguindo com os demais versículos. Assim está escrito: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Antes de lermos o versículo 5, eu queria falar sobre algo que eu não falei no domingo passado. É que na colisão que Isaías tem com Deus, fica evidente também que há apenas um único Deus. Alguns teólogos, eles vão dizer que o fato de os serafins dizerem santo, santo, santo por 3 vezes, revela a máxima santidade de Deus, como também a trindade divina. Santo, Deus Pai; Santo, Deus Filho; Santo, Deus Espírito Santo. E agora, concentrando nossa atenção no versículo 5, vamos partir para a próxima evidência do texto. Isaías escreve: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
E a segunda coisa que nós não podemos deixar de enxergar são os nossos pecados. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Na colisão com Deus, o primeiro choque que Isaías teve foi com a presença e com a santidade de Deus. E agora no versículo 5, algo resulta em um segundo choque. Ao perceber a santidade de Deus, Isaías se sente constrangido, porque ele reconhece quão pecador é. Agora o choque é com ele mesmo. Agora o choque dele é consigo. E ele diz: estou perdido. Na versão Almeida Corrigida, a tradução é tão conhecida: ai de mim. Que também pode significar duas coisas. Primeiro, o ai representa normalmente dor. Quando a gente bate o cotovelo em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é ai. Por quê? Porque doeu. Então Isaías vai dizer: ai de mim. Alguma coisa doeu. E a segunda coisa é que, para aquele tempo, o Antigo Testamento, é que diante de Deus, vendo e presenciando aquilo, agora talvez Isaías se sinta condenado como pecador. Nós podemos hoje olhar para a sociedade ao nosso redor, para este mundo em que vivemos, assim como Isaías olhou, e por isso ele coloca depois no plural: pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Ele olha para a realidade, para o contexto em que ele está, e ele diz: estou perdido. Meus irmãos, há muito tempo que eu não ouço uma pregação do começo ao fim que fale contra o pecado. E sabemos que todo ser humano só conseguirá reconhecer seus pecados se tiver um encontro verdadeiro com Deus. Nós corremos grande risco quando nossos pecados não são reconhecidos por nós mesmos, porque onde o pecado está, a presença de Deus não permanece. E se não permanece, quem perde com isso é a própria missão da igreja, que acaba ficando deficiente. A primeira razão pela qual nós normalmente não reconhecemos alguns pecados em nós é justamente porque não queremos olhar para eles com profundidade. Nós temos o hábito de olhar para os nossos pecados de maneira superficial. Isso chega a ser natural, porque nenhum de nós gosta de olhar para aquilo que não apresenta beleza, certo? A gente não gosta de se deparar com uma coisa que é feia, que é ruim. Mas hoje, nesse culto de ceia, essa ministração é um convite a cada um de nós para isso. Pregar num culto de ceia sobre o tema pecado, contra o pecado, é bem desafiador. Nós normalmente olhamos da morte de Jesus, que foi pelos nossos pecados, sim. Olhamos para a ressurreição, olhamos para a comunhão, olhamos para a graça e para a misericórdia.
mas normalmente nós não olhamos profundamente para os nossos pecados. Quantos estão dispostos a receber esse convite na noite de hoje, para que nós foquemos o nosso olhar em nossos pecados? Diga comigo: eu aceito. Pois bem, precisamos nos lembrar do que está escrito no livro de Lamentações 3, versos 22 e 23, que diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Diga comigo: Deus é fiel. A segunda razão pela qual não reconhecemos alguns pecados em nós é porque, apesar de sabermos os nomes desses pecados, ou alguns deles, a gente acha que já sabe o que eles significam. Mas eu quero dizer para você, com muita certeza, que muito dos nossos pecados nós nem sabemos o que eles são, o que eles significam de verdade, e por isso também a gente não consegue olhar e enxergar eles, já que não sabemos. E para hoje eu fiz algo que eu quero trazer uma interação entre púlpito e plenário igreja. Eu desejo que você pegue aí ou um papel e uma caneta, ou então o seu telefone celular, e você abra um bloco de notas aí, nesse momento. Vai ser muito importante que você faça isso, porque vai fazer parte da dinâmica do que vai ser ministrado, do que vai ser dito. Antes do culto eu pedi para que fosse entregue a algumas pessoas que aqui estão envelopes, 15 no total, ou seja, são 15 pessoas que receberam um envelope com numerações de 1 a 15. Eu não sei a ordem, quem recebeu qual numeração, então eu peço que você que recebeu esse envelope se atente, para que quando eu disser o número você possa se colocar em pé. E eu quero que você abra esse envelope, pegue o que está dentro e você leia em alta voz, como se você estivesse literalmente dando um grito, ok? Preciso que você faça isso. Por isso que eu selecionei pessoas que eu entendo que não tem vergonha e que podem fazer isso dessa forma. Eu peço agora que você feche os teus olhos. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Enquanto você ouvir o nome desses pecados que serão ditos, não olhe e não pense em outra pessoa, apenas em você mesmo, pois nós só podemos mudar aquilo que reconhecemos. Repita comigo: eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Pode abrir os seus olhos. Eu digo isso porque muitas vezes quando nós pregamos contra o pecado, nós temos o hábito de trazer alguém em nossa mente. Quando a gente acha que aquele pecado não tem nada a ver com a gente e tal, a gente até fala assim: nossa, Deus está falando. Tem gente até no meio da igreja que quando está sendo pregado sobre o pecado, levanta a voz e diz assim: fala, Deus.
Não. Normalmente quando a pessoa está falando isso, ela está falando, fala para a tua igreja, ou fala para o meu irmão que está lá na direita. Diga comigo, fala comigo, Senhor. Envelope número 1, por favor. Quem pegou esse envelope, se coloque em pé. Pode abrir e dizer bem alto o que está escrito. Vou pedir para que seja repetido mais uma vez. E vou pedir que seja repetido pela terceira vez. Obrigado, pastora Raquel. O que é arrogância para você? O que você entende como arrogância? Vamos lá? Caráter daquele que, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude de desprezo em relação aos outros. Conforme você for ouvindo, eu quero que você vá anotando com quais desses você reconhece dentro de si e que tem. Ok? Arrogância, caráter daquele que, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude de desprezo com relação aos outros. Envelope número 2, por favor. Missionária Mafalda, eu vou pedir para que seja repetido também, por 3 vezes. Autopiedade. 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 Obrigado. Autopiedade. O que seria isso? Emoção ou comportamento de pena de si mesmo diante de um evento estressante que chega a gerar prazer e dor, e está bastante associado ao autoconforto. Normalmente as pessoas vão chamar de vitimismo. A pessoa que normalmente tem essa questão do vitimismo é porque aquilo chega a dar algum tipo de prazer nela. Autopiedade. Pena de si mesmo diante de um evento estressante, que chega a gerar prazer e dor. E essa dor, e como você se sente, gera um bem-estar, um conforto, porque talvez seja a forma como você consegue chamar a atenção de pessoas que estão ao seu redor. Talvez a sua carência seja atenção. E aí você utiliza de um recurso do qual talvez você não soubesse o nome, que é a autopiedade, para se sentir visto, para se sentir acolhido, abraçado, atendido na carência. É um pecado. Envelope número 3. Quem está com o envelope número 3? Pastor Luiz. Apareça. 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 Misericórdia, né, pastor Luiz? Pode ser chamada também de mesquinhez.
É o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. Pessoa que, tendo mais que o suficiente, não gosta de compartilhar o que tem e continua em busca de adquirir ainda mais, somente para si. A avareza é um tipo de pecado que é possível ser visto, enxergado e percebido até mesmo já quando os nossos filhos vão crescendo, ainda crianças, e você vira, se você tem uma casa com 2 filhos, ou tem primo em casa, ou amigo, e você diz assim: dá um pouquinho desse bolo para o teu irmão. E a criança já faz assim, e já fecha a cara. É quando, desde o início, no comecinho da infância, já há uma manifestação de: o que é meu, e é só meu, e eu não vou compartilhar com ninguém, eu não vou repartir, eu não vou dividir. E aliás, se eu estou sendo abençoado por Deus, então é só para mim. Se aquela bênção que eu estava esperando receber da parte do Senhor foi maior do que aquilo que eu precisava, nossa, Deus mandou em abundância para a minha vida. Não. Se Deus mandou a mais do que você precisava, é porque tem alguém precisando de ajuda. Você vai dizer: ah, mas é para eu fazer uma reserva, é para eu fazer um investimento. Ótimo, é importante isso, mas será que você está se atentando às pessoas que estão ao seu redor? Será que você está atento à necessidade do outro? Será que você consegue olhar para os seus recursos e dizer: Deus fez transbordar, e por isso Ele deseja que eu partilhe? Porque não existe queridinho e queridinha de Deus. Não existem pessoas mais especiais do que outras. O que existem são pessoas amadas por Ele, a quem Ele deseja abençoar, a quem Ele deseja alcançar, e você é o canal de alcance para a vida dessa pessoa. Isso é avareza. Envelope número 4. Por favor, diaconisa Luana. Isso. Quando a gente ouve, é para bater forte isso, sabe? O que é egoísmo? Amor exagerado aos próprios interesses. É o que leva o indivíduo a olhar apenas para suas opiniões, interesses e necessidades, fazendo pouco caso das necessidades alheias. Egoísmo. Um dos ambientes aonde o egoísmo mais pode ser enxergado é dentro do lar. É dentro de casa. É quando o marido não consegue ter um olhar para as necessidades do lar, do cotidiano. É quando a esposa não consegue olhar para as necessidades do marido. É quando o filho ou a filha não é percebido dentro de casa. E sabe o que pode ser considerado
Um egoísmo é quando você se compromete com o teu filho, tua filha, tua esposa, ou teu marido, seja a pessoa que for dentro da tua casa, e aí você fala: hoje a gente vai fazer essa atividade aqui, ou você diz assim: amanhã a gente vai fazer essa atividade aqui junto. Ou a gente vai jogar uma bola, ou a gente vai assistir um filme junto, ou a gente vai fazer qualquer coisa junto. E aí você acorda, passa um dia péssimo no seu trabalho, e você chega e a expectativa é do quê? Que você cumpra com aquilo com o qual você se comprometeu. E aí você olha e fala assim: hoje não dá. Hoje eu estou por aqui. Hoje... Pastor, mas sério que você está falando que isso é egoísmo? É sério. Porque ser pai, ser mãe, é justamente ir além do cansaço. E eu digo isso de forma ministradora porque me emociona. E aqui eu faço uma confissão, porque esse é um pecado que eu encontro em mim. E que a minha vida familiar hoje tem dado uma virada de chave no que eu tenho vivido. Porque agora recentemente nós ficamos doentes, e outras vezes ficamos também em outros anos, em outros momentos. E aí eu tinha me comprometido em irmos para São Paulo para fazer um passeio. E eu estava com uma dor de cabeça insuportável, que doía ao lado esquerdo até o maxilar, devido à sinusite alta. E eu olhei e eu falei: minha vontade, o meu jeito de ser é deitar e ficar deitado na cama. Nós íamos perder os ingressos e eu falei: eu vou. E eu falei para minha esposa: eu só não vou conseguir ir o dia inteiro como a gente tinha programado, desde de manhã até a noite, mas meio período nós vamos. Por quê? Porque é o dia para a gente passar com Benjamin, é o tempo que nós vamos ter com ele. Ser pai e mãe é isso. Se você ainda não é pai assim, se você ainda não é mãe assim, peça a Deus. Peça a Deus para que você enxergue dentro de si que você precisa ajudar nas atividades de dentro de casa. Eu digo para você que eu era um homem que não encostava num prato para lavar, numa louça suja. Por quê? Porque alguém faz. E um dos meus argumentos é que eu odeio lavar louça. Até o dia que me perguntaram assim: mas quem ama? É quando não é só o seu cansaço que é visto, mas é quando você olha para o todo e diz assim: bom, eu trabalhei o dia inteiro, ok, mas eu coopero com o meu lar. Eu não vou sentar no sofá e ficar assistindo o jornal. Quinto envelope. Gula. Gula. Tem alguns pecados que eu estou mencionando aqui que eles fazem parte dos 7 pecados capitais. 7 pecados capitais, no latim é caput.
que significa cabeça, que dá a entender que são as raízes dos demais pecados. Gula, o que é gula? Está associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse é um pecado que tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo, ao qual se atribuem males físicos e espirituais. Inclusive, a gente está falando de cabeça, né? Da raiz do pecado. É quando nós encontramos os alcoólatras. É isso. Bebe, 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 bebe exageradamente até ficar bêbado. É quando você não consegue se comprometer consigo mesmo. Quando você estabelece algo para você e você não consegue dar sequência na sua forma de se alimentar, na sua forma de se cuidar. É quando você passa do ponto. É quando você até mesmo já está até que satisfeito, mas você repete mais um pouco, sem necessidade. E tudo aquilo que é excessivo em nossa vida traz problemas para nós, não apenas físicos, mas também espirituais. A gula é um pecado pouco visto, pouco percebido. Envelope número 6. Obrigado, pastor Carlos Eduardo. Ganância, cobiça. Ganância, cobiça. Ganância, cobiça. Obrigado, pastor Elaine. Ganância, cobiça, sentimento que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. Se é noite de abrir o coração, lá vem eu de novo. Esse foi um pecado que se apresentou num momento da minha vida. E aqui, partilhando de uma experiência pessoal, houve um momento na minha vida, devido à minha carreira musical, que eu comecei aos poucos, sem perceber, desejar o que era de um outro cantor. Primeiro, eu desejei fazer o que ele fazia. Depois eu comecei a desejar, a ter reações como ele tinha. Depois eu comecei a desejar ser um profissional como ele era. Depois eu comecei a desejar o carro que ele tinha. Eu falei, eu quero ter um carro como esse. Até o momento em que eu desejei o sucesso que ele tinha. Foi duro reconhecer isso. E eu só consegui reconhecer isso porque eu não sei se talvez ele tenha reconhecido em mim isso também ou não, mas foi quando ele sentou comigo e disse assim: Rodrigo, eu sei que você admira muito o meu trabalho, mas mais do que uma admiração que você tem por mim, mais do que você ser um fã do meu trabalho, eu quero que a gente seja amigo.
E aquilo fez cair a minha ficha. Eu falei, nossa, eu estou desejando um monte de coisa que não me pertence. E o que essa pessoa está desejando de mim é amizade. Com o passar dos anos eu tive a oportunidade de sentar com essa pessoa e dizer isso para ela. Falar assim, durante um determinado momento eu vivi isso, e eu quero te agradecer por aquela fala, porque eu estava em pecado, eu estava desejando possuir praticamente tudo o que era seu. Eu falei, que fique claro, eu só não desejei sua namorada, viu? Ele abriu um sorriso. A cobiça, ela faz com que você perca aquilo que Deus tem para te dar, para que você queira tomar ou viver aquilo que é do outro. Envelope número 7. Inveja. Sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. Aquele que se sente mal pelas conquistas alheias, ou dessas conquistas faz pouco caso, sendo incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória alheia representasse uma perda pessoal. Esse é um tipo de pecado que ele é muito mais amplo do que a gente normalmente pensa. Eu preciso correr com o tempo, porque agora eu olhei para o relógio. Então eu vou caminhar. Envelope número 8. Idolatria. 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 Idolatria, termo genérico para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subentendidas como incoerentes com valores e ideias associadas a um Deus transcendente e por tal natureza único. Envelope número 9. Ira. Manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. Envelope número 10. Luxúria ou lascívia está associado aos desejos sexuais. Tem a ver com o abuso do sexo ou a busca excessiva do prazer sexual. Envelope número 11. Mentira. 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 Falsear a verdade transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdadeira. Declaração falsa. Fraude. Eu preciso comentar que esse é um dos pecados mais vistos na superficialidade nos nossos dias. Até mesmo quando você não sabe se aquela informação que você tem é verdadeira ou falsa e você transmite a outra pessoa. Ou seja, você transmite algo que pode ser mentiroso. Envelope número 12. Preguiça. Preguiça. Preguiça.
preguiça, falta de pressa ou de empenho, morosidade, lentidão, pode ser definida também como falta de ação ou ausência de ânimo para o trabalho. Envelope número 13. Preconceito. 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 Juízo preconcebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. Na maioria dos casos, as atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Aqui é mais um pecado denunciado que tempos atrás eu encontrei em mim. Vou dar sequência por conta do tempo. Envelope número 14. Soberba. 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 Excesso de admiração pelo próprio mérito. Excesso de amor próprio. Orgulho excessivo. Uma coisa que eu quero dizer é que o pecado de soberba, ele é um dos mais indetectáveis quando a pessoa está. Eu acho que pastores que aconselham já podem ter percebido isso. Você percebe que a pessoa está soberba e você chega para ela e diz assim: meu querido, você está soberbo. A pessoa fica com raiva, porque a soberba é algo que te cega. Você não sabe que está. Você não consegue ter sensibilidade sobre si mesmo. Cuidado com esse pecado. Envelope número 15. Vaidade. 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 Valorização que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, estando fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Este foi o último envelope. Eu gostaria que mais uma vez você fechasse os seus olhos nesse momento, porque eu vou fazer uma pergunta, e eu não gostaria que ninguém olhasse para ninguém. Quantos de vocês reconheceram em si um novo pecado que não estava tão claro em sua vida? Levante uma de suas mãos. Obrigado. Pode baixar suas mãos. Obrigado por fecharem os olhos. Pastor, o que a gente faz com isso agora? O que a gente faz com aquilo que a gente não percebia? Ou o que a gente faz com aquilo que a gente já sabe que tem? É óbvio que a orientação vai ser o pedido de perdão pelos pecados, mas tem algo que precisa ser dito. Vocês já repararam como a gente pede perdão a Deus? Nós dizemos mais ou menos assim: Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Amém. Deus, perdoa os meus pecados, tenha sido por pensamento, por obras, me perdoa. Amém. Por que será que nós não damos nomes aos nossos pecados em nossas orações? Me parece que é porque, se pronunciarmos em voz audível, assim como foi feito aqui, para que Deus ouça, e para que nós ouçamos,
Parece que isso vai nos constranger com a nossa própria confissão. E por consequência nós sentiremos uma vergonha muito grande. E a pergunta é, não é exatamente esse o objetivo? Nos envergonharmos para que possamos verdadeiramente nos arrepender? Por que será que não oramos assim? E eu escrevi algumas formas de oração aqui. Deus, me perdoe porque aquela posição que eu estou ocupando, essa posição que eu estou ocupando, ou condição financeira que eu tenho, eu me sinto superior quando eu estou nela. Deus, me perdoa porque eu sou comprometida, noiva ou casada, mas normalmente eu correspondo a cantadas que eu recebo de outro homem. Deus, me perdoe porque eu sou comprometido, mas eu gostei do jeito que aquela mulher me olhou, e eu olhei de volta e depois eu fiquei pensando nela. Deus, me perdoe porque eu desdenhei da felicidade daquela pessoa, só porque eu não me dou bem com ela. E vê-la feliz traz uma intolerância para mim. Deus, me perdoa porque eu roubei. E por vezes eu tenho pensado como um ladrão. Deus, me perdoe porque eu menti só para conseguir aquela vantagem que eu queria tanto. Deus, me perdoe porque em teu nome eu tenho sido preconceituoso e tenho discriminado outras pessoas. Ah, meus irmãos, Deus deseja tratar conosco de uma forma muito objetiva hoje. Não tem maquiagem no que eu estou dizendo. E na primeira carta que o apóstolo João escreve no capítulo 1, os versículos 8 e 9, diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos começar a dar nome aos nossos pecados ao orarmos a Deus, porque é através disso que ocorrerá uma consciência de hábito que por vezes temos. Toda oração de confissão e arrependimento a Deus deve também levar em conta pedido de transformação. Não basta apenas confessar, é necessário pedir: Deus, me perdoe, mas também Deus, me transforme. Davi, já preguei tempos atrás, ele faz essa oração no Salmo 51. Ele faz uma oração de confissão, mas ele também clama por transformação. Há pessoas que têm visões, que já tiveram experiência com arrebatamento, outros que profetizam, que ministram na igreja, ou ensinam, ou cantam, ou lecionam, outros que lideram, que pastoreiam, mas que não mudam o comportamento pecaminoso. Por quê? Eu pergunto para nós, por quê? Porque falta cuidado, falta atenção, falta você e eu olharmos para os nossos pecados de maneira profunda, para que a gente possa chegar no ponto que Isaías chegou e falou: ai de mim, quando estamos com os nossos joelhos dobrados, falando com Deus.
Porque quando eu abro a minha boca para dizer Deus, Ele se faz presente. Algo que eu comentei com a minha esposa é que existe uma coisa que não vem normalmente, naturalmente, e que precisa ser buscada em nós. Sabe o que é isso? Chama constrangimento. Falar o nome do seu pecado em oração é provocar em si constrangimento. Olhar para essa mesa aqui, saber o que ela representa, e olhar agora para tudo isso que foi falado, me gera constrangimento dessa mesa. Há pessoas que se utilizam de seus dons espirituais e ministeriais, até mesmo para se promoverem. Cuidado com isso. Deus te deu os seus dons, e Ele não vai tirar de você, Ele não vai arrancar de você. Tome cuidado, não utilize seus dons para querer ser visto. Isso me faz pensar em 5 tipos de grupos de pessoas que estão dentro da igreja. E o que eu vou dizer, como agora eu tomo como base Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 12, eu só vou mencionar aqui os 5 grupos. O primeiro grupo são os que vivem com água nos tornozelos. O segundo grupo são os que vivem com água nos joelhos. O terceiro grupo, os que se acostumaram a viver com água na cintura. Até aqui está bom, até aqui eu tenho vivido com Deus, até aqui eu tenho experimentado do amor, da graça de Deus, da presença dEle na minha vida. O grupo número 4 são os que mergulharam no rio da graça e vivem a constante experiência do que é ser transformado por Deus. Esse grupo pequeno de pessoas, eles estão enxergando coisas incríveis. Eles estão encontrando pérolas no fundo do rio. Sabe os mexilhões de água doce, diferente dos de água salgada, que podem produzir em torno de 10 pérolas de cada vez? São essas pessoas que estão mergulhadas nesse rio da graça, encontrando preciosidades, coisas maravilhosas, para serem transformadas. E o grupo número 5, são os que nem querem entrar na água, só ficam colocando a pontinha do dedão do pé, para saber a temperatura. Existem muitos momentos do culto, e aqui eu falo para nós como igreja, em que isso vai ficando muito evidente, quando nos momentos de louvor e adoração a Deus, existem pessoas se derramando, existem outros só de olhos fechados, existem aqueles que não têm expressão nenhuma. Que tipo de relacionamento você tem buscado com Deus, se é que tem buscado? Eu gostaria de perguntar para você que está congregando há tanto tempo, talvez anos, será que você teve um encontro com Deus de verdade? Você em algum momento viveu a experiência do primeiro amor na sua vida? Durante quase toda a minha vida eu sempre ouvi a fala de que a igreja é um hospital. E sabe que eu concordo com isso, mas eu me pergunto, que tipo de hospital?
Será que tem mais pacientes do que médico, enfermeiro, atendente? Os profissionais da área da saúde sabem o que devem fazer para não se contaminar com as enfermidades de seus pacientes e se previnem para que isso não aconteça com eles. E nós, enquanto hospital traço igreja, caminhando para a conclusão, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: bem-aventurados os puros, pois eles verão a Deus. Eu desejo que você se coloque em pé nesse instante. E eu desejo que os pastores já possam vir se posicionando aqui à frente da mesa como pastoras também. Porque nós já vamos ministrar a ceia do Senhor nesse momento, como uma sequência da ministração dessa palavra. O texto bíblico que normalmente nós lemos, que faz menção à ceia do Senhor, é um hábito que nós temos. Por conta do tempo, do horário, nós não faremos essa leitura. Mas saiba que, diante de todos esses pecados, há um Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Ele nos perdoa e nos salva de nós mesmos, da condenação, do juízo. Jesus, Filho de Deus, enviado para morrer em nosso lugar, mas também para nos trazer compreensão do que ocorre conosco, do que acontece conosco, de como estamos vivendo, para que sejamos transformados por Ele. Esse Jesus veio à terra, Ele viveu entre nós, e Ele nos ensinou tanto, e ainda tem tanto para nos ensinar, que nessa noite seja a nossa ceia do constrangimento, pelo amor derramado na cruz do Calvário. Tendo tomado o pão, Jesus o partiu e disse: comei, esse é meu corpo, partido por vocês. Logo depois, ele também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, para perdão de pecados. Tomai dele.